Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e esse é o plano e o projeto ao qual o Senhor assentou na tábua do meu coração, na leitura diária. Hoje é sábado, então lemos 4 capítulos. 1 Samuel 24, 25, 26 e 27. Vamos à leitura? Subtítulo: Davi corta a orla do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos entre todo o Israel, ou seja, os melhores, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis que aqui está o dia, o qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Perceba como você tem que ter a sensibilidade, a voz do Espírito Santo e o discernimento espiritual. Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e falhás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do seu manto, do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Perceba que aqueles homens que estavam com Davi disseram para ele: olha, essa é a sua oportunidade, ele quer te matar, ele quer exterminar com você, mas agora o Senhor entregou em tuas mãos. Pega ele, mata ele, extermina com ele. Aí Davi foi e cortou um pedaço da roupa, da orla, e aquilo doeu ao coração. Só o fato de ele poderia ter exterminado? Poderia. Ele poderia ter assassinado? Poderia. Se fosse ao contrário, Saul teria misericórdia? Não teria. Mas cada um só dá o que tem. Cada um só dá aquilo que tem. Então Davi falou: jamais eu ousaria, no versículo 6, porque é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhe permitiu que eles se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu, Senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Meu Deus! E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Detalhe: Davi já sabia que o Espírito Santo já tinha se retirado dele, e agora o Espírito estava sobre quem? Sobre Davi. Mesmo assim, Davi o tinha por estima, por consideração, como um rei, o primeiro rei de Israel. Aleluia. Olha, meu pai. Olha, pois, meu pai, chama ele de pai. Vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do teu manto, não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão mal nem prevaricação nenhuma. Não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor entre ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? E quem persegues? Um cão morto? Uma pulga? O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Agora ele traz Deus para o negócio. Falou: é Deus que vai julgar entre mim e você. Lembram dos nomes de Deus? Tzimdekenu, Senhor, justiça nossa. Provérbios 11, balança enganosa e abominável ao Senhor. Salmo 86, Salmo 89, a base do trono é justiça e juízo. Deus é justo, e ele evoca a Deus. 1 João capítulo 2, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, advogado fiel. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então alçou a sua voz e chorou. E disse Davi: mais justo é do que eu. Ele disse a Davi, né? Saul está dizendo: pois tu me recompensaste com bem, eu te recompensei com mal. Lembra que eu falei? Se fosse ao contrário, Saul não pensaria duas vezes e mataria Davi.
Disse a Davi, tu mostra hoje que usaste comigo de bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria em bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e o seu reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desarraigará a minha semente depois de mim, nem desfará o meu nome e a casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. Capítulo 25. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e pranteou e sepultaram em sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã, e havia um homem em Maom que tinha a sua possessão no Carmelo. E este homem era muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal. O nome de sua mulher, Abigail. Era uma mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro, maligno nas obras, era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 mancebos, e disse aos mancebos, subi ao Carmelo, indo a Nabal, e perguntai-lhe o seu nome e como está. E assim direis àquele próspero, paz tenhas, e a tua casa tenha paz, e tudo que tenha paz. Agora, pois, se tem ouvidos que têm tosqueadores, ora, os pastores que têm estiverem conosco, agravo nenhum que fizermos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estivemos no Carmelo. Pergunta aos teus mancebos e te dirão, se esses mancebos, pois, achem graça aos teus olhos, pois que viemos em um bom dia. Dá, pois, aos teus servos, a Davi, o teu filho, o que achares na tua mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa dar víveres, ou seja, provisão, aos servos de Davi. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Muitos servos hoje, cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a minha carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os mancebos se tornaram a Davi para o seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os mancebos anunciou a Abigail, a mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros ao deserto a saudar o nosso amo, porém, ele os lançou a eles. Todos aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados a eles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim no dia de noite, como de dia como de noite. Todos os dias que andamos com eles, apacentamos as ovelhas. Olha, pois, agora e vê que há de fazer, porque a todo determinado está o mal, contra o nosso amo, contra toda a nossa casa, a sua casa. E ele é tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Abigail apazigou Davi. Então um foi lá, avisou a mulher, falou, seu marido agiu imprudentemente, ele acendeu a ira do rei, isso aí não vai ficar bom. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, que é uva passas, né? 200 pastas de figo passado, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus mancebos, ide adiante de mim, eis que vos seguiram de perto. Quem, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela na montanha, num jumento, desceu pelo encoberto no monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo o que tem no deserto, e nada lhe faltou, tudo quanto tem, e me pagou mal por bem? Assim faça Deus aos inimigos de Davi. Outro tanto, se eu deixar até amanhã, e tudo o que tem, mesmo até o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou o seu rosto diante dele, de Davi, e inclinou a terra. Lançou-se aos seus pés e disse, ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça esse homem de Belial, a saber, Nabal, impressão, o seu coração. Porque tal é o que ele é o seu nome. Nabal é o seu nome. É loucura. Com ele, como está ele.
eu, tua serva, não vi os mancebos, meu senhor, que enviaste. Nabal significa tolo, insensato. Agora, pois, meu senhor, vive, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. Agora está a bênção que eu trouxe a tua serva, meu senhor, Deus mancebos, que andam após as pisadas do meu senhor. Perdoa, pois a tua serva, essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme, meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não tem achado mal em ti em todos os teus dias, levantando algum homem para perseguir, para procurar a tua morte. Então a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos será arrojada ao longe, como no meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito, de ti tiver estabelecido chefe sobre Israel. Então meu Senhor não será por tropeço, e há de pensar no coração, o sangue sem causa derramasse, tampouco haver salvado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje te estorvaste de vir com sangue, e que a minha mão me salvasse, porque na verdade vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu que eu fizesse mal. Que tu não te apressares e não vieres ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino, ou seja, iria matar todo mundo. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e disse: Sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha na sua casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz do dia. Ela deixou, porque ele estava bêbado, estava embriagado, falou: não vou falar nada agora, deixa ele restabelecer a sobriedade, eu falo com ele. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído Nabal do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou como pedra. E aconteceu que, passando quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e ele morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que pelejou o pleito da minha afronta, e da mão de Nabal, e deteve o seu servo no mal, fazendo o Senhor tornar o mal a Nabal sobre a sua cabeça, e mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Vindo, pois, os criados a Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para tomar-te por mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os teus pés dos teus criados, meu senhor. E Abigail se apressou, se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças e seguiram as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi Ainoã e Giserel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado a sua filha Mical, a mulher de Davi, e Paute, filho de Laís, a qual era de Galim. Davi poupa outra vez a vida de Saul. Capítulo 26. E vieram os zifeus a Saul de Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro, ou seja, nos montes de Áquila? Entra em Gismon, na entrada de Gismon. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, com ele 3.000 homens, escolhidos de Israel, a buscar Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que é a entrada de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha após ele no deserto, pois Davi enviou espias, e soube que Saul vinha de certo, ou seja, era a certeza que ele vinha. Davi se levantou e viu o lugar onde Saul se tinha acampado, e viu Davi no lugar onde tinha deitado Saul, Abner, filho de Ner, e o seu chefe do exército. Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. Respondeu Davi e falou a Eimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse a Abissai: Eu descerei contigo. Só um homem valente, hein? Só varão valoroso. No meio do fervo, os caras queriam assassinar eles. Vamos lá ver o que vai acontecer. Coisa linda. Vieram, pois, Davi e Abissai, e de noite, ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pegada na terra, na sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje na tua mão o teu ungido. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança uma só vez na terra, e não ferirá a segunda vez, ou seja, um só golpe eu já acabo com ele. Disse Davi a Abissai: Olha só, nenhum dano te faças, porque
Quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Meu Deus. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está na sua cabeceira e a bilha de água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram, e ninguém houve que visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois haviam caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Deus preparou tudo isso. E Davi, passando a outra banda, no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia uma grande distância, e Davi bradou, ou seja, gritou ao povo e a Abner: Filho de Ner, dizendo: Não respondas, Abner. Então Abner respondeu e disse: Quem és tu? Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não é varão? Em quem há Esaú como tu? Por que, pois, tu guardaste tu o rei agora, teu senhor? Por que todo o povo veio destruir o rei e o teu senhor? Não é bom o que fizeste. Vive o Senhor, que pois digno de morte, vós que não guardaste o vosso Senhor, ungido do Senhor, vede pois agora onde está a lança e a bilha de água que estava na tua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi, e disse: Não é essa a voz do meu filho Davi? E disse Davi: Minha é a voz, meu rei, meu Senhor. De novo. Disse mais: Por que persegue, meu Senhor, assim o seu servo? Pois o que fiz eu? Em que maldade acha as minhas mãos? Ouve, pois agora rogo-te, Rei meu e Senhor meu, as palavras do teu servo. Se o Senhor inclina contra mim, cheire ele a oferta de manjares, porém são os filhos dos homens malditos, sejam perante o Senhor. Pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: Vai e serve outros deuses. Agora, pois, não derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois é o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Davi se considerar como uma pulga, perdiz, como se fosse um coelho. Então ele disse: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei mais fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, passe cá um dos mancebos e leve. E o Senhor, porém, pague a cada um segundo a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tem dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor, pela segunda vez. Olha que interessante. Eis que assim como foi a tua vida hoje, tantíssimo aos meus olhos, outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de todas as tribulações. Então disse a Davi, Saul a Davi: Bendito sejas tu, meu filho. Davi, pois grandes coisas farás, também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Capítulo 27, nós concluímos aqui. Davi vai ter outra vez com Aques, rei de Gade. Disse, porém, Davi, o seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei na mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim, e se me buscar por todos os termos de Israel, assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os seus 600 homens que com ele estavam a Aques, filho de Manoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, e ele e os seus homens, cada um com a sua casa de Davi, com ambas as suas mulheres, Ainoã e Jezreelita, e Abigail e a mulher de Nabal a Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aques: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que eu ali habite. Com que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquela cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias de Davi que habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subiu Davi, e os seus homens deram por sobre os Jesuritas, e os Girzitas, e os Amalequitas, porque antigamente eram esses os moradores da terra, dele como quem vai para Sur, até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem homem nem mulher, e tomava ovelhas, e vacas, e jumentos, e camelos, e vestidos, e voltava à vinha de Aques, dizendo Aques: Sobre onde esteve hoje Davi? E Davi dizia: Sobre o sul de Judá, sobre o sul de Jerasmelitas, e sobre o sul dos queneus. E Davi não dava a vida de nenhum homem, nem de mulher, trazê-lo a Gate,
dizendo, para que porventura não nos denunciem, dizendo, assim Davi os fazia. Esse era o seu costume, por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo, faz ele por certo aborrecível para o seu povo em Israel, pelo que será servo para sempre. Uma leitura maravilhosa, uma leitura abençoada, com muitos ensinamentos profundos de pagar o mal com o bem, de pagar o bem com o mal, né? Aliás, né, como a palavra fala em Romanos 12, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça e Deus te recompensará. Que Deus continue te abençoando e que o Espírito Santo de Deus fale infinitamente melhor ao seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um beneno de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Deus te abençoe poderosamente e segue firme em nome de Jesus. Posso fazer um pedido para você? São aqueles poucos, mas seja fiel. Escreva assim, ó, cada um só dá aquilo que tem. Por 2 vezes Deus entregou Saul nas mãos de Davi, e por 2 vezes Saul foi poupado por Davi. Então o que Davi tinha? Misericórdia. O que Davi tinha? Perdão. Então cada um só dá aquilo que tem. Deus te abençoe.